tinha sumido a barra de ferramenta aqui, Silvia. Eu sou um desastre em tecnologia digital. A banca, professor Scott, agradece a sua participação, né? A Silvia foi brilhante na sua réplica. E agora, Silvia, nós passamos a palavra para o professor Adelson, José Adelson, da União, né? Ele tem também 30 minutos, inclusive com a sua réplica, tá bem? O Pedro Henrique, me desculpa, não me pergunte porque primeiro ele e depois você. Eu estou tentando seguir minimamente agora pela ordem alfabética. Eu estou achando ótimo. Tá? Então, o José Adelson, 30 minutos, inclusive com a duração da réplica. Agora são 17h10. Tá bom, muito obrigado, professora. Boa tarde. Tem mais disso? Eu quero iniciar com um agradecimento muito especial. Primeiro, a professora Alice, que está conduzindo esta banca. É o prazer de conhecê-la pessoalmente, professora. Eu digo pessoalmente, mesmo que nesse ambiente virtual, mas é a primeira vez que a vejo assim, mais de perto, né? Mas conheço já do seu trabalho. Agradeço a Silvia pelo convite, e eu vou dizer que a professora Silvia tem um papel extremamente importante na minha formação, porque resido em Palmeira dos Índios, território do povo Chucuru Cariri, que foi estudado por Silvia à época da sua dissertação de mestrado. E quando eu sou de Pernambuco, quando eu vim morar em Alagoas, trazido por um concurso, né, vim morar em Palmeira dos Índios. E o primeiro contato que eu tive com os povos indígenas em Alagoas foi através do trabalho de mestrado produzido por Silvia Martins. Então, eu digo que, apesar de não ter tido o prazer de ter sido aluno de Silvia, mas eu aprendi quem é o povo Chucuru Cariri a partir da escrita de Silvia. Então, participar desse momento eu vejo com uma importância muito grande. Eu sei que é o coroamento de uma trajetória brilhantemente construída, mas para quem está aqui na condição de membro da banca, a gente revestido de um papel importante, mas vejo como pertinente destacar a importância de como eu conheci o nome Silvia Martins, o trabalho de Silvia Martins e depois a pesquisadora Silvia Martins. Igual prazer, eu destaco também ver a professora Cornélia, acho que ela não lembra, mas nós nos conhecemos, eu fui aluno do mestrado de Antropologia da Universidade Federal da Paraíba, orientando do João Martinho, e em uma atividade do Arandu, eu tive o prazer de conhecer a professora Cornélia, que eu já conhecia também o trabalho a partir das aulas do curso de Antropologia. O professor Perry Scott também conheço o trabalho, da mesma forma o professor Pedro Henrique. Então, eu me sinto, talvez, Silvia, mais emocionado do que você, por estar nessa banca, pelo compromisso e, eu vou dizer, por ter o prazer de testemunhar a celebração de uma trajetória construída entre o compromisso e o pertencimento. Ler o memorial, a gente começa desde as primeiras páginas, percebendo a trajetória quando Silvia começa falando da família, primeiro dos pais, depois ela chega à continuação dessa família com os seus filhos e como Silvia foi transpondo a vivência, inicialmente a vivência familiar, numa vivência acadêmica. Então, uma trajetória que merece ser destacada. Ainda nessa perspectiva,
eu destaco a importância, Silvia, e eu já deixo aí como uma questão para a gente ouvir mais, quando a professora Cornélia fala da necessidade da publicação da tese, e eu compreendo os motivos que te levaram a ainda não publicar. Inclusive, ontem eu estive no território dos Cariri-Chocó e lembrando de você e pensando no quão pertinente eu estar aqui hoje e amanhã estar na banca de titular da pessoa que se debruçou sobre essa comunidade, sobre a história, sobre a trajetória, sobre o pertencimento. E aí eu vejo o seguinte, quando esteve em Palmeira dos Índios, na sua pesquisa com o Chucuru Cariri, eu vou chamar, Silvia, um ato que você foi, além da academia, para a rebeldia. Palmeira eu coloco como uma cidade de conflitos e de tensões que ainda hoje são muito fortes. Talvez essas tensões tenham se acirrado nos últimos anos por conta da força que o coronelismo de Palmeira assumiu com esse novo presidente da República, mas Silvia, num tempo bem anterior a isso, foi convidada durante as pesquisas para uma atividade que a Secretaria de Cultura estava organizando. Então, seria o lugar da fala da pesquisadora. E Silvia, num ato de ousadia, ela dividiu o seu tempo de fala com o pajé, com o seu Antônio Celestino. Esse ato, e aí eu estou falando disso, Silvia, eu vejo como o povo Chucuru Cariri se apropriou desse teu ato e depois dos caminhos da aldeia, o título da tua dissertação, a tua produção, o quanto isso serviu como instrumento político para o Chucuru Cariri. E aí eu vejo o movimento em duas vertentes. Chucuru Cariri soube usar da pesquisa enquanto instrumento político para um protagonismo seu diante da sociedade de Palmeira, e na mesma intensidade os Cariri-Chocó, ao silenciarem sobre a publicação ou não do trabalho da tese, eles fazem dela um ato político. E aí, nesse sentido que eu coloco a gigantesca contribuição da pesquisadora Silvia Martins para a história indígena de Alagoas. Eu deveria estar falando aqui da importância da pesquisadora Silvia Martins para o campo da antropologia visual, mas eu vejo, Silvia, que o teu trabalho em Alagoas, ele rompe as barreiras, ele rompe os espaços, porque você sai da antropologia visual, você entra numa contribuição com a medicina vibracional, você vai para as discussões de gênero com os Cariri-Chocó, você traz um contributo para as políticas de afirmação étnica em Alagoas indiscutíveis, e paralelo a isso tudo, e aí eu lembro um texto que não é da antropologia, mas é um trabalho da história produzido pelo professor Durval Muniz, O Tecelão dos Tempos, quando ele diz que o trabalho do pesquisador da história é muito parecido com o trabalho do tecelão, que ele vai unindo pedaços, tecidos, linhas, e como se estivesse com uma agulha, ele vai dando sentido a esse tecido. E eu acho que você fez esse trabalho do tecelão na antropologia em Alagoas, pela grande contribuição que vai ser a tua pesquisa, a tua produção, a criação do aval, o mestrado em antropologia, e aí a gente vai encontrar o protagonismo dessa sua trajetória. Então, eu quero destacar o quanto a gente percebe uma trajetória fundamentada na antropologia visual, porém, dialogando com vários outros saberes. E aí a pesquisa da professora Silvia se converte num instrumento extremamente importante para os povos indígenas de Alagoas. E aí a academia, e nesse caso eu falo da universidade da qual eu faço parte, a Universidade Estadual de Alagoas, vai beber da fonte da produção de Silvia, não só da produção
visual que Sílvia deixou. Mas a gente entra com a produção histórica, com a participação de Sílvia nos laudos territoriais, com a participação, com o que significa a dissertação produzida por Sílvia, que a gente considera um manual importantíssimo para ser lido para aqueles que se dispõem a estudar a história indígena de Alagoas. Então, nesse sentido, eu até coloco que, além da fundamentação muito bem constituída, merece destacar também na sua produção, e aí ao longo de toda essa produção e de toda a trajetória, o mérito e o ineditismo da forma como você se colocou em dois campos, e eu vou dizer dois campos extremamente tensionados em Alagoas, um em Palmeira dos Índios e um em Porto Real do Colégio. E aí eu pergunto, Sílvia, o quanto isso, quando você descreve aí a partir da fala do professor Periscotti, e está no seu memorial, o quanto foi o seu estágio na arqueologia, o quanto isso te trouxe de prazeres e de sabores, e como isso te serviu de amparo em campo quando você precisou estar em Porto Real do Colégio, quando você precisou estar também por uma grande temporada em Palmeira dos Índios. Além disso, eu coloco também uma outra questão, que é a respeito do núcleo de antropologia visual em Alagoas do AFAL. A produção e aí a preocupação. A tua produção tem circulado muito graças aos filmes etnográficos, têm sido publicizados em eventos, mas, como você diz no seu memorial, você não se debruçou sobre essa questão da publicação de livros, de capítulos de livros, de artigos em revistas. E a preocupação a respeito desse banco de dados tão gigantesco que é o banco de dados que você produziu, e do qual eu preciso destacar, que a nossa Universidade Estadual de Alagoas recebeu uma parte desse riquíssimo material. E aí nós temos hoje um banco de dados fílmico, produzido por Sílvia, produzido por mim, produzido por Siloé, produzido pelo meu grupo de pesquisas. Temos um banco de dados fotográfico também gigantesco e um acervo documental desde o século XVIII. E eu tenho uma preocupação com esse acervo, que é justamente sobre a circulação. Como esse material vai circular e como esse material vai ser preservado. Nós estamos agora num processo de criação de um banco de dados, e eu acredito que a pandemia, apesar dos problemas que nos trouxe, ela nos deu algumas habilidades que não tínhamos antes. O mundo virtual ele nunca foi tão presente quanto nesses 2 últimos anos, e eu falo disso enquanto ferramenta. E aí nós estamos agora tentando criar um banco de dados em um servidor da universidade, e parte desse arquivo do aval, que nos foi repassado por Sílvia, está ali preservado. E aí eu pergunto à Sílvia, o acervo, todo esse material etnográfico que você produziu, que políticas a gente pode dizer que a Universidade Federal de Alagoas tem desenvolvido no sentido de guarda e de circulação desse acervo? Outra questão que eu coloco é, voltando para o estágio na arqueologia, de que maneira esse estágio definiu a sua trajetória? Eu coloco isso, Silvia, pelo seguinte. Eu disse, a partir da minha leitura, a partir da minha análise, da grandiosidade do seu trabalho com o Chucuru Cariri e da grandiosidade do seu trabalho com os Cariri Chocó. Mas eu preciso ouvir da Sílvia qual é o que você coloca como uma grande contribuição da antropóloga Sílvia Martins para o estado de Alagoas. E eu estou fazendo uma pergunta para além do que está posto aqui como sua atividade de ensino, pesquisa e extensão. José Adelson, com licença, mais 10 minutos, viu? Ok, já estou encerrando para deixar
o tempo de fala da Sílvia. E a última questão que eu coloco, Sílvia, é se você pudesse, se o tempo nos permitir, você retomar um pouco desse evento em Palmeira dos Índios, pela importância que ele teve para o reconhecimento étnico das populações de Alagoas. No mais, eu só agradeço o prazer de estar compartilhando desse momento com vocês e de testemunhar. Eu não vou dizer que é a universidade que vai lhe conceder o título de professora titular. É a universidade que vai publicamente reconhecer essa sua conquista através de uma trajetória aí de muito tempo. Muito obrigado, professora Alice. Muito obrigado. Nós que lhe agradecemos. Sílvia? Sim. 10 minutos. Certo, minha querida. Gratidão, Adelso, pelas palavras. Eu só vou voltar um pouquinho só, um minutinho de nada para Scott, que ele fez uma pergunta, qual a linha, né, que estuda psicoativos? Eu não respondi. Eu responderia o psiquiatra suíço Samuel Wiedemer. E tem dados sobre isso que eu coloco no trabalho que eu escrevi sobre o feitio do floral com a cannabis. É lá que eu coloco dados sobre ele. Eu gosto muito da posição dele sobre substâncias boas, ruins, porque ele trabalhou terapeuticamente com substâncias psicoativas, em terapia psicolítica. Aí eu gosto muito. Bom, só isso. Adelson, querido, muito grata pelo carinho, né, pelos comentários, essa coisa é o que eu estava dizendo a Scott, né, aquela coisa da gente fazer sabendo que é algo necessário, abordar terra, conflito, problemas territoriais. Então, eu fico achando que a gente desenvolve no Brasil uma antropologia, quando a gente lida com minorias, principalmente com minorias étnicas, a gente abraça, né, como algo importante político para você desenvolver um trabalho que contribua, que dê sentido. Então, é muito diferente de uma antropologia, por exemplo, que um antropólogo britânico vai e faz uma pesquisa num país africano. Sei lá, eu fico achando que não está envolvido a questão da colonização, da dominação colonial. A aba, por exemplo, eu até coloco, né, tão feliz da vida de ser filiada à aba desde 2004, né, a do FAO ser sindicalizada, agora eu sou da Dipankar Associação, por isso que vocês estão vendo esse nomezinho aí que está aparecendo, que é a associação da Anizamba, que eu faço parte, né? Então, essa posição é muito importante. Então, eu agradeço muito as suas palavras, porque elas, assim, trazem essa gratificação, né, que a gente sente com o trabalho que a gente realiza, né, Adelson? E essa parceria com a UNEAL, com esse banco desse material, né, histórico, de arquivo que eu tinha, que doei, e imagístico também, que eu fico achando que tem pouca coisa, porque muitas se perderam com material que se deteriorizou. Eu fico muito feliz de ter um retorno seu nesse sentido, dessa parceria, né? Eu vou comentar pouco, falar pouco, inclusive nós temos de sair da sala um pouquinho antes das 7, então a gente não pode se estender muito por conta de evento que vai ter no Zoom, né? Mas você perguntou sobre a arqueologia, e é interessante porque a Janete, ela foi para um trabalho arqueológico de laudo que foi feito no Chucuru Cariri, não é? Então, eu tive uma imersão junto com Janete, não é? Junto com Judith Hofnagel, que também estava como a doutora técnica pericial, não é? Então, a gente teve um trabalho prático. E o que você tocou num assunto que eu achei extremamente interessante, esse evento que foi... Vocês têm aquela filmagem, aquela produção fílmica
eu não sei onde foi parar. Esse evento, que era a comemoração do Dia do Índio, eu produzi um filme, eu contratei um cara que ficou filmando e que depois fez uma edição, e esse vídeo, que é na época do vídeo, emprestei, nunca tive de volta, nunca, a gente não sabe onde foi parar, mas era imagem para a gente procurar, porque tudo foi filmado e tinha entrevista com pessoas da cidade, né? Teve uma imersão minha na antropologia visual nessa época. E eu fico assim, eu assim, só vou agradecer, não é? E registrar que atualmente eu estou com um orientando, não é? Que é um indígena Chucuru Cariri, que na seleção o Siloé, com a maravilha que o Siloé disse para mim, Silvia, é seu retorno ao Chucuru Cariri, com esse orientando que é o Rogério, né? E eu fiquei assim extremamente gratificada e feliz, né, por esse retorno através dessa figura que é um historiador que entrou no mestrado em antropologia, que é uma figura que se tornou índio Chucuru Cariri, não é? Essa honra, esse prazer de estar nesse momento da trajetória acadêmica dele e nossa, né? Porque é uma volta. Então, assim, é um registro dessa gratidão. Eu encerraria por aqui. Tá bom, Adelso? Gratidão, uma honra tê-lo nessa banca. Eu digo, é uma pessoa que é de Palmeira, trabalhando com professores indígenas, né? Fazendo um papel fundamental hoje, não é? Trabalhando com Siloé junto com você, uma honra, uma maravilha. Eu também não apareço aqui. Você está na tela aqui, viu? Eu tô... É porque aqui eu não apareço. Desculpa, Silvia. Ao professor José Adelso, nós agradecemos.